Durante décadas, riqueza foi confundida com aparência. Casas grandes foram tratadas como símbolo de sucesso, mesmo quando a renda real não sustentava aquela escolha. Ao longo do tempo, um padrão silencioso foi repetido. Quanto maior a casa, menor a liberdade. Como investidor, esse erro foi observado inúmeras vezes. Ele não começa com ganância. Começa com aprovação fácil, parcelas longas e a falsa sensação de segurança. Bancos não avaliam sonhos, lucros são avaliados. Quando um financiamento é aprovado, o risco raramente é assumido por quem assina o contrato. Ele é empurrado para quem vive dentro da casa. Neste ponto, uma armadilha psicológica é ativada. A aprovação bancária é interpretada como validação financeira. Se foi aprovado, então deve ser possível pagar. Essa lógica parece racional, mas ignora um detalhe essencial. Bancos vencem quando o dinheiro fica preso por décadas. Quanto maior o prazo, maior o lucro deles. Quanto maior a casa, maior a dependência do salário mensal. Esse acordo nunca foi equilibrado. Ele apenas parece confortável no início. Ao longo dos anos, foi visto que a casa errada não quebra alguém de uma vez. Ela quebra aos poucos. A prestação mensal se soma aos custos invisíveis. Impostos, manutenção, seguros, reformas e taxas surgem silenciosamente. O dinheiro que poderia ser investido passa a ser usado para sustentar paredes. O fluxo de caixa fica comprimido, a capacidade de investir é adiada. O tempo, que é o maior aliado dos juros compostos, é desperdiçado. Existe uma regra simples que costuma ser ignorada. Uma casa não deveria custar mais do que 2,5 vezes ou, no máximo, 3 vezes a renda anual. Essa regra não foi criada para limitar sonhos, ela foi criada para proteger o futuro. Quando esse limite é ultrapassado, algo perigoso acontece. A pessoa se torna rica em patrimônio e pobre em liquidez. A casa cresce, mas o caixa desaparece, e sem caixa, oportunidades não podem ser aproveitadas. Quando crises surgem, esse erro se revela com clareza. A casa não pode ser vendida rapidamente sem perda. As parcelas não param. O investimento não existe. A liberdade desaparece. Muitas pessoas acreditam que estão construindo riqueza quando, na verdade, estão apenas financiando um estilo de vida frágil. Riqueza verdadeira não grita. Ela sustenta escolhas. Ela cria margem de segurança. E essa margem começa com decisões que respeitam a renda real, o caixa disponível e a capacidade de adaptação ao longo dos anos. Esse princípio foi repetidamente ignorado, historicamente. Quando uma casa acima da renda é adquirida, uma troca silenciosa é feita. Estabilidade aparente é recebida, enquanto flexibilidade é entregue. Esse tipo de decisão costuma ser justificado como investimento, mas raramente se comporta como tal no curto e médio prazo. Uma casa não gera fluxo de caixa. Pelo contrário, ela consome caixa de forma contínua. Ainda assim, ela é tratada como se fosse um ativo produtivo. Esse erro conceitual é comum e custoso. Bancos entendem bem essa dinâmica. Por isso, limites de aprovação costumam ser maiores do que limites saudáveis. O cálculo não é feito com base em tranquilidade financeira. Ele é feito com base no máximo que pode ser extraído mensalmente sem inadimplência imediata. Quando a prestação cabe no orçamento atual, a aprovação é concedida. O problema é que o orçamento não permanece estático. Custos sobem, renda oscila e imprevistos surgem. A prestação permanece. Ao longo do tempo, o impacto dessa escolha se manifesta de forma indireta. Investimentos deixam de ser feitos. A reserva de emergência é reduzida. O medo de perder o emprego aumenta. Mudanças profissionais são adiadas. Tudo passa a girar em torno da manutenção da casa. A mente fica presa à obrigação mensal. Esse tipo de pressão psicológica consome a energia cognitiva. Decisões passam a ser tomadas com base em medo, não em oportunidade. A regra de limitar o valor da casa a até 2,5 vezes ou 3 vezes a renda anual existe para preservar margem de segurança. Margem é o que protege contra erros, crises e imprevistos. Charlie Munger sempre enfatizou que evitar riscos desnecessários é mais importante do que buscar retornos extraordinários. Quando uma casa consome grande parte da renda, o risco aumenta mesmo que tudo pareça sob controle.
Basta um evento negativo para que a estrutura comece a falhar. O conceito de ficar rico de casa e pobre de caixa surge exatamente aqui. Patrimônio imobilizado não resolve problemas diários. Ele não paga contas sem venda ou dívida adicional. Ele não permite aproveitar oportunidades de investimento quando surgem. Ele não reduz estresse em momentos de instabilidade. Pelo contrário, ele o amplia. Liquidez é subestimada porque não é visível, mas ela é o que mantém opções abertas. Enquanto isso, alternativas mais simples são ignoradas. Casas menores, localizações mais modestas ou períodos maiores de aluguel são vistos como atraso. Porém, esses caminhos preservam capital. Capital preservado pode ser investido. Investimentos ao longo do tempo criam independência. A casa pode esperar, o tempo não. Juros compostos precisam de anos para funcionar. Cada ano sem investir é um ano perdido. O mesmo princípio aplicado a carros se aplica à moradia. Ferramentas devem servir ao objetivo, não defini-lo. Uma casa deve oferecer abrigo e funcionalidade, não status. Quando escolhas são feitas para impressionar, o custo é pago em silêncio. Quando escolhas são feitas para proteger o caixa, o benefício aparece no longo prazo. Esse é o tipo de vantagem que não gera aplausos, mas constrói resiliência. A maioria das pessoas não erra por falta de informação. Erra por pressão social e excesso de otimismo. A crença de que tudo dará certo costuma ser justificada para compromissos longos demais. Mas riqueza duradoura não depende de esperança. Ela depende de margem, disciplina e paciência. Esses elementos são sacrificados quando uma casa grande demais é colocada no centro da vida financeira. Esse padrão foi observado repetidas vezes. Os resultados também. Ao final, decisões financeiras revelam seu verdadeiro impacto com o passar do tempo. Casas grandes demais para renda não causam problemas imediatos. Elas criam restrições silenciosas. A sensação inicial de conquista costuma ser real, porém, com os anos, o peso fixo se torna evidente. A liberdade diminui, a margem desaparece e o futuro passa a ser negociado mês após mês. Esse padrão não é exceção, ele é comum. Riqueza sustentável nunca foi construída a partir do máximo possível. Ela sempre foi construída a partir do confortável e do prudente. Charlie Munger repetia que a sobrevivência financeira é mais importante do que qualquer vitória pontual. Quando a maior parte da renda é comprometida com um imóvel, a sobrevivência fica condicionada à estabilidade perfeita. E estabilidade perfeita não existe. Eventos inesperados fazem parte da vida. O problema não é o evento, é a falta de margem para absorvê-lo. A casa própria pode fazer parte de um plano saudável. O erro está no tamanho relativo à renda e ao momento de vida. Comprar cedo demais, grande demais ou caro demais transforma um ativo emocional em uma âncora financeira. O orgulho de posse não compensa o estresse contínuo. Quando decisões são tomadas com base em aprovação externa, o custo interno é ignorado. Esse custo aparece em noites mal dormidas, medo de mudanças e dependência extrema do salário. A regra de manter o valor da casa dentro de 2,5 vezes ou 3 vezes a renda anual existe para preservar opções. Opções são a base da liberdade. Com opções, investimentos podem ser feitos. Com opções, riscos podem ser assumidos de forma calculada. Com opções, o tempo passa a trabalhar a favor. Sem opções, o tempo apenas cobra parcelas. Essa diferença define trajetórias completamente distintas ao longo de décadas. Ser rico de casa e pobre de caixa é uma ilusão confortável. Ela cria a aparência de sucesso enquanto bloqueia crescimento real. Liquidez é poder silencioso. Ela permite esperar. Ela permite escolher. Ela permite errar sem quebrar. Casas não oferecem isso. Elas exigem compromisso contínuo. Por isso, devem ser mantidas proporcionais à renda e ao estágio financeiro. O excesso quase nunca compensa. Assim como carros devem ser tratados como ferramentas, casas também devem ser vistas como estruturas de apoio. Elas não devem consumir o capital destinado ao futuro. O dinheiro economizado ao escolher menos hoje se transforma em tranquilidade amanhã. Esse tipo de troca raramente é celebrada, mas é profundamente eficaz.
O progresso financeiro real acontece fora do campo de comparação social. Enriquecer devagar não é falta de ambição, é respeito ao tempo e ao risco. Permanecer rico exige evitar armadilhas previsíveis. Casas grandes demais são uma delas. Ao escolher prudência, espaço é criado para crescimento consistente. Ao preservar o caixa, o futuro permanece flexível. Ao longo dos anos, essa abordagem se mostra superior, não por prometer ganhos rápidos, mas por reduzir perdas permanentes. Essa é a lógica que orientou minhas decisões. Ela não foi emocionante, ela foi eficiente. E eficiência, no longo prazo, vence.